iniciando a nossa quarta e última aula de relacionando-se no corpo, relacionando-se no corpo. Relacionar-se não é fácil, mas é necessário, né? Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela tua palavra, graças te damos, ó Pai, por mais essa matéria, mais essa semana. Renova as forças, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, dá-nos direção. Rogamos, ó Pai, pelos que estão enfermos, clamando uma palavra de cura, de renovo, de restauração e vitória. Vem com poder, vem com graça, vem com a tua unção e fortalece os teus filhos, ó Pai, trazendo cura. Envia os teus anjos, ó Pai, renovando as forças e abençoando a vida dos teus filhos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Nós estávamos falando ontem acerca da batalha de Davi. Davi foi estratégico. Ele soube quando se aproximar, ele soube quando afastar, ele soube quando fugir para a caverna e até teve aí que fazer aliança com o inimigo, com o adversário, né? Agora é claro que a história muda quando você está com a companhia certa, né? Então voltando lá para 1 Samuel capítulo 22, veja: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Olha que interessante, né? A gente observa que aquela família que esqueceu dele a hora que o profeta foi na casa, aquela família que deixou ele com as ovelhas, com o rebanho na campina, quando soube que ele estava fugindo, indo para a caverna, foi dar apoio. Quando soube que na verdade ele estava se escondendo na caverna, foi dar apoio a ele na caverna de Adulão. Desceram a ele os seus irmãos e toda a casa de seu pai. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Até na luta, até no vale, até na adversidade, ele se desponta aí com uma característica de liderança, né? Davi vai para a caverna, está fugindo de Saul, Saul possesso com desejo louco de vingança, de ódio, de mágoa, de ciúmes, na verdade, né? Por quê? Qual era o motivo? Davi ter tirado a afronta de Israel, Davi ter matado Golias, que afrontava 40 dias e 40 noites. E ele está com desejo louco de matar Davi, e Davi então, para se salvar, ele tem que fugir. Por quê? Porque Saul é uma autoridade, ele não pode se levantar contra a autoridade. Davi foge, e tem hora que nós temos que nos omitir, nos esconder, fugir, sair da situação, do problema. Nós precisamos que, na verdade, algo diferente aconteça para que possamos viver uma diferença. O texto nos relata a angústia de Davi. Davi foge desesperadamente de Saul. Saul é autoridade, Saul é rei de Israel. Deus já tinha tirado seu espírito de Saul e, consequentemente, ele já tinha perdido a autoridade do trono, mas ele ainda estava no poder, né? Saul era o rei de direito, o rei de fato. Então, na verdade, Deus havia o reprovado, mas ele ainda estava como autoridade. Então Davi não podia fazer nada com ele. Aliás, Davi nunca teve qualquer pretensão de prejudicar Saul, muito pelo contrário, ele teve oportunidades de fazê-lo, mas não fez, porque ele sabia que ele era uma autoridade e ele não podia se levantar contra uma autoridade estabelecida por Deus, mesmo essa autoridade já tendo sido reprovada e estando fora da posição. E olha que esse era um período de lei, que dirá hoje na graça, né? Então Davi foi escolhido, Davi foi ungido para ser rei, e Davi decidiu que não vai manchar as suas mãos de sangue com algo que é desnecessário. Davi decide então fugir. Enquanto for possível, tem espaço com todos os homens, é o que a palavra de Deus nos diz. Agora, enquanto foi possível, Davi fugiu. Davi fugiu, por quê? Porque ele não queria ter essa marca. Agora, ele não era covarde.
covarde. Você vê que ele enfrenta Golias, ele enfrenta todos os exércitos inimigos, ele tem vitória em todos os exércitos inimigos. Mas ele sabia com quem conversar, com quem confrontar, com quem relacionar-se, e sabia o momento certo, né? A gente observa isso quando ele vai levar queijos, pães para os seus irmãos que estão na batalha. Ele é pastor das ovelhas de seu pai chama, entrega a ele uma responsabilidade, ele deixa a ovelha com responsabilidade de outra pessoa, ele vai levar. A primeira pessoa que ele encontra é o irmão mais velho, e a hora que ele encontra Eliabe, ele se desvia de Eliabe. Por quê? Porque ele viu que não adiantava bater boca. Eliabe diz para ele: que fazes aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas do teu pai? Então você começa a ver o nível, o teor que estava o relacionamento entre os irmãos. Ele não vai bater boca com Eliabe, ele não vai discutir com Eliabe, ele desvia das palavras de Eliabe e ele vai até a autoridade, até aquele que realmente poderia autorizar ele a batalhar ou não, ele guerrear ou não. Ele vai até o rei, e o rei, na verdade, o que acontece? Quando ele chega diante do rei, ele pega a situação e ele convence. Só que a autoridade você só convence com argumentos, a autoridade você só convence com experiências. O rei olhou e falou: olha, você é muito pequeno, você é garoto, o homem é perito em guerra, e olha, ele tem uma boa armadura, você não tem... Não, rei, quando veio um leão ou um urso nas ovelhas de meu pai, eu agarrei o leão, eu matei o urso. E aí então a gente vê que o rei ele convence. Mas o comportamento de Davi em tratar com o irmão no relacionamento foi um, em tratar com o rei nessa conversa foi outra, e em tratar com o inimigo foi outra. Então nós precisamos identificar quem são os verdadeiros inimigos. Quando ele vai confrontar Golias, ele não baixa a cabeça. Quando ele vai confrontar Golias, ele não desvia como ele fez do irmão mais velho, ele não convence como ele fez com o rei, ele confronta, ataca e mata o rei. Então, na verdade, a gente observa aí, num período de lei, onde ele soube como relacionar-se com cada um. Nós não podemos trocar o comportamento com a companhia certa, né? Então, como irmão mais velho, família, você não convence por palavras, você não convence por experiências. Família você convence por testemunho de vida, né? Então a gente observa o quê? Ele se desviou do irmão mais velho, agora está num outro momento, agora ele foge para a caverna de Adulão, ele caiu na graça dos irmãos, que os irmãos vão se associar a ele, os irmãos vão se unir a ele para dar apoio a ele na caverna de Adulão. Então ele está num momento de angústia, ele foge desesperadamente de Saul. Agora, quem eram esses irmãos? Tinham sido soldados de Saul, tinham sido soldados do rei Saul. Então Saul, rei de Isaque, que no caso já tinha perdido a unção e Deus já tinha tirado o espírito dele, mas que na verdade ainda estava como o rei de direito. Davi tinha sido escolhido, tinha sido ungido para ser rei, mas ele entendeu que não era o momento de ele fazer qualquer coisa ou tomar qualquer atitude, porque ele não era o rei de fato e ele não queria jamais usurpar o trono, ele não queria pegar o trono à força, porque ele sabe que a nação toda estava vendo e isso ia pesar para ele lá na frente, na sua história de vida. Davi decidiu então não manchar as suas mãos com sangue e decidiu fugir. Agora, enquanto for possível, ele fugiu. Por quê? Porque ele não queria se levantar contra Saul e nem quebrar um princípio de autoridade. Então, essa situação de relacionamento, a gente tem que entender os princípios morais, os princípios divinos, os princípios bíblicos, até onde você deve manter uma amizade, desde que essa amizade não fira um princípio bíblico, desde que essa situação não agrida um princípio bíblico. Existe uma hora que ele só encontra um local de proteção, a caverna de Adulão. Foi o único local que Davi encontra em que ele pôde se esconder. Caverna não era igual hoje, né? Hoje a gente visita algumas cavernas nos Estados Unidos, principalmente, que foi essa que eu tive a oportunidade de visitar, e está toda arrumada, decorada, tem energia elétrica, tem uma série de coisas. Não, né? A gente tem que transportar para aquela época
Era um local sombrio, era um local sem luz, era um local escuro, negro, era um local onde muitas vezes tinha muito inseto, né? Ali principalmente na caverna que ele está, era à beira de um riacho, né? Eu tive a oportunidade de visitar lá, e tinha ali uma beira de um riacho, né? Então é uma caverna úmida, e aí com certeza vem aí a situação de insetos, né? E é uma opção que Davi tem, a opção para não quebrar um princípio de Deus, a opção para não pecar, a opção para não se levantar contra a autoridade de Saul. Mas a gente observa também que ele não fica fazendo motim e nem fica falando mal de Saul, né? Ele simplesmente pode, né? Ele tem que acalmar o ânimo dos próprios guerreiros que estão ali, que ele forma ali na caverna, que queria matá-lo. Olha, Davi, você nem precisa levantar a mão contra Saul, deixa que a gente mata. Não façam tal, ele é autoridade, ele é o rei, né? Então ele se enveredou pela caverna de Adulão, e o texto diz que quando seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviram isso, desceram ali. Quem? Aqueles que o invejavam, aqueles que o desprezavam. Olha como mudou o sentimento dos familiares para com Davi. Então o texto nos diz que se junta a Davi, todo homem endividado, amargurado de espírito se une a Davi. Às vezes nós temos uma percepção errada das coisas e nós concluímos de maneira precipitada. Quando Davi está fugindo de Saul, a espada de Saul quase no pescoço de Davi, ele foge daqui, ele foge de lá, e todo um país está vendo, toda uma nação está observando o comportamento de Davi, que vai contribuir para o histórico de vida dele quando ele assumiu o trono, né? Davi, aquele grande pequeno homem, né, que matou o leão, que matou o urso, que matou Golias, ele não está se acovardando, ele não esmoreceu. Tem muita gente que na hora de um relacionamento conflitante não quer sair perdendo porque acha que é covardia, acha que vai esmorecer. Não, é estratégia. Davi não foge porque tem medo, Davi foge porque ele sabe que é autoridade. Davi não deixa de confrontar por ele estar errado, mas ele deixa de confrontar porque ele vê que não tem o que fazer. Então ele nunca quis durante toda a sua vida assentar-se no trono de uma maneira ilegal, né? Se foi Deus realmente que usou a vida do profeta Samuel para me ungir a rei, é Deus que vai me colocar lá. Eu não preciso forçar nada, eu não preciso dar uma ajudazinha, porque olha o conflito que ele tem que viver também na sua mente. O profeta já tinha dado uma palavra que ele seria o próximo rei, agora acontece essa situação toda, ele tem a oportunidade de matar, está num período de lei, olho por olho, dente por dente, e imagina quantos amigos que se associaram a ele, incentivaram, vai lá Davi, olha aí, é Deus que está te dando Saul na sua mão, só que Deus jamais vai te induzir a fazer algo que vai contra a lei, Deus jamais vai te induzir a fazer algo que vai contra a palavra. Então as pessoas imaginavam que ele estava fugindo por ele ter medo, mas não, ele não precisava se justificar para ninguém, e por causa disso ele se torna aí um grande rei em Israel, né? Davi vai para aquela caverna, ele aproveita o período de caverna para treinar um exército, para exercitar esse povo, para colocar treinamento de disciplina, regras militares, exercício físico, né? Então ele vai para a caverna e aproveita o período para se beneficiar e sair da luta melhor. A gente tem que aproveitar os períodos de deserto, os períodos de caverna, para sair do deserto melhor, para sair da caverna melhor. Se ajuntaram a eles homens que estavam em apertos, endividados e amargurados de espírito, ou seja, depressivos. O que acontece? Qual a experiência que a gente pode extrair aqui? Qual lição que a gente pode extrair aqui da vida de Davi? Quando a gente está
num problema, num ataque, numa luta, a gente tem que olhar ao redor e ver que tem gente pior do que a gente pode ajudar. Por pior que seja o vale, a batalha que você esteja enfrentando, tem pessoas pior do que você nesse vale, e você pode se destacar como líder para ajudar aqueles que estão junto com você. No tempo de Davi, essas três classes eram classes muito fortes: amargurados, endividados e em aperto. Davi está fugindo de um rei que perdeu o trono e que deixou de governar para matar Davi, né? A mentalidade de Saul é: eu mato Davi. Então veja que depois que Davi conquistou a vitória com Golias, você não vê nenhuma grande conquista mais de Saul. Você não vê mais nenhuma conquista, nenhuma ação do rei como monarca. A ideia dele é: deixa eu matar esse menino, né? Ele deixa de governar, e isso por anos e anos e anos e anos que ele faz para tentar matar. Um homem que está em aperto encontra outro que está endividado, que encontra outro que está amargurado de espírito. É uma sobrecarga negativa, 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 negativa. Imagina a caverna de murmuração que era aquele local, né? E quando Davi chega, ele muda a atmosfera. Quando Davi chega, ele começa a contar suas experiências. Aquele que tinha matado o leão, aquele que tinha matado o urso, aquele que tinha matado o gigante de Gate, o gigante filisteu, agora vai ali para treinar essas pessoas. Pessoas essas que tinham três classes: em aperto, endividados e amargurados, decidiram, resolveram se unir com um guerreiro que está em fuga. 400 homens sem esperança, falido. Com certeza isso tudo mostra uma crise econômica em Israel, para ter 400 pais de família ali escondidos. Com certeza tinham sido despejados, não tinham o que comer, não tinham o que trabalhar, então foram se esconder na caverna. 400 homens abalados emocionalmente, que na cabeça deles, Davi vai ser apenas mais um para a conta. 401. Agora, Davi está tão arrasado que na verdade ele vai para esse lugar, mas não para alimentar a ira, o ódio, a mágoa, o rancor, a frustração, a decepção. Eles pensam que esse homem vai entrar e se unir com eles, para ficar com eles ali na caverna, para aprofundar o buraco que eles já estão, né? Agora, nós temos que entender que o texto diz que Davi se faz chefe deles, líder deles. A primeira grande verdade do texto que eu quero destacar hoje é: quem influencia quem? Ele está cheio de problema, ele está cheio de luta, ele abriu mão de tudo, ele deixou as ovelhas de seu pai, que ele cuidava com tanto zelo, ele deixou a casa de seu pai, ele ganhou uma recompensa do rei que ele não pôde assumir. A filha do rei, a princesa, não pôde assumir as recompensas, deixou de pagar imposto, agora de nada vale. Ele na verdade ganha uma recompensa que não usufrui, e ele consegue nesse estado de vida influenciar 400 homens que estão arrasados emocionalmente. Então a gente vê a estrutura emocional de Davi. Pessoas que tinham perdido o casamento, pessoas que estavam em depressão, pessoas que, na verdade, estavam amargurados de espírito, endividados. Homens que estão em aperto, falidos, aniquilados, arrasados, e Davi consegue trabalhar o emocional. Davi consegue trabalhar o sentimento, o íntimo deles, a tal ponto que Davi consegue transformar esses homens no maior e melhor exército que Israel já teve até os dias de hoje. Esses homens vão passar a ser os guerreiros de Davi. Então, na verdade, a gente tem que observar que a história muda quando você está na companhia certa. A história muda quando você se associa com pessoas que te fazem crescer, que te fazem ir ser melhor do que você foi
Há muitas pessoas que estão amarguradas hoje em dia, pessoas que estão com um diagnóstico que o médico não dá mais esperança, ou pessoas que estão com dívida que não tem mais como pagar. E na verdade, Deus permite você passar por situações para se conectar a essas pessoas. Existem situações que a gente passa que é só para conectar um, para esse um encontrar Jesus e ser salvo. Existem vales que a gente passa que é só para nos colocar em lugares onde alguém vai ser beneficiado. Então, quando estamos com um problema, a última pessoa para fazer parte do nosso ciclo de amizade é uma pessoa que vai te levar a ficar mais baixo. Não é errado você se associar a um pessimista, desde que você domine a atmosfera e reverta a situação do pessimista. Desde que você domine a atmosfera e mude o pensamento dele. Então esses homens pensaram, nós vamos ficar aqui com Davi porque Davi está igual a nós. Só que eles se surpreenderam a ver que Davi tinha um espírito de liderança no seu interior, uma motivação que mesmo no vale ele se destaca, mesmo no vale ele decide mudar a canção. Ele compõe 2 salmos na caverna. Vamos ver que salmo que ele compôs estando na caverna de Adulão. Um deles foi o Salmo 57, que com certeza, pelo que a gente conhece aí do perfil de Davi, a gente vê que esse Salmo 57, ele fez todo mundo cantar com ele. Ele fez um culto na caverna. Né? Por quê? Porque você vai ver no Salmo que ele tinha convicção de que ele não estava escondido na caverna, mas que ele estava debaixo das asas do Onipotente, que ele estava protegido na caverna. Olha só que coisa linda. Qual prisma que você vê a situação que você está? Quando você se junta à companhia certa, tudo passa a ser diferente. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra de Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu não estou escondido na caverna, eu estou debaixo da sombra do Onipotente, abrigado à sombra do Onipotente, até que passem as calamidades. O título que está aqui é: Davi acha socorro contra os seus inimigos e louva a Deus. Miquitão de Davi. O que é miquitão? Miquitão é hino. Hino de Davi para o cantor mor sobre o altachete, quando fugia de diante de Saul na caverna. Então, quando tem aí no termo de salmo miquitão, miquitão significa hino. Tem misericórdia de mim, à sombra de Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Ou seja, ele é consciente que calamidade faz parte da trajetória do cristão. Calamidade faz parte da história daquele que segue a Deus. Mas quando você está passando pela calamidade, aonde você tem se abrigado? Ele decidiu se abrigar às sombras do Onipotente, às sombras das asas de Deus. Então, uma coisa que a gente aprende nesse primeiro versículo é que calamidades passam, vales passam, desertos passam, lutas passam. Muitas vezes a gente entra num período, como a gente está vivendo aí, né, uma calamidade mundial, mas o diabo quer te fazer pensar que essa calamidade nunca vai passar, que essa luta nunca vai passar. Mas interessante que numa experiência do grande rei Davi, Deus nos mostra que calamidades passam, que lutas passam, que por pior que seja a pressão, a perseguição, a ameaça, a afronta, tudo passa. Só a palavra de Deus que não passa. Passará os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. Deus é um Deus que muda a história em meio às calamidades. Davi estava certo, seguro, que as calamidades iriam passar. E é interessante que ele coloca
até que passem as calamidades. Até que. Então ele sabe que é um tempo. Satanás muitas vezes fica soprando nos ouvidos. Não tem jeito, você vai morrer nessa pandemia. Não tem jeito. Por que você não se mata logo? Por que você não se entrega logo? Né? Foge, joga tudo pro alto. Né? Não só a situação do vírus, mas situações de dívidas, situações de crises no casamento, situações de crises de carreira. A gente vê que o ser humano passa por inúmeras calamidades, mas a atitude de Davi, embora ele estivesse na caverna, ele tinha convicção que aquela calamidade tinha um prazo para começar e um prazo para terminar. Até que precisamos ter a certeza que Satanás é mentiroso, ele é pai da mentira. E quando ele sopra alguma coisa, você pode afirmar que isso é mentira de Satanás e se apegue na verdade de Deus. Quando você passa por uma calamidade, Satanás quer te convencer que a saída é morrer. Lembra da calamidade que Elias falou? Passou? Senhor, já basta. E quando você começa a falar, muitas vezes o que o diabo quer tirar da sua boca é essa declaração: eu prefiro morrer mesmo logo. Você tem que quebrar essas palavras no nome de Jesus, porque Satanás pega uma declaração como essa e vai se apresentar diante de Deus, como se apresentou na situação de Jó. Então, você tem que declarar: eu vou viver, eu vou superar, eu vou sair dessa calamidade melhor do que quando eu entrei. Por quê? Porque as calamidades passam. Paulo estava dentro do navio, o navio naufraga, a tempestade foi terrível, o barco começou a afundar, 276 pessoas acham que vão morrer. Paulo se levanta em meio ao chacoalhar do navio e diz: olha, ninguém vai morrer. Deus ao qual eu sirvo enviou um anjo que diz que nem um fio de cabelo vai perecer da cabeça de ninguém. Essa calamidade vai passar. Paulo se apegou naquela visão. Paulo se agarrou àquela realidade. Agora, naufrágio é terrível. Você vê tudo afundar e você não ter segurança, você não ter estabilidade, você não ter porto seguro, é terrível. Mas Paulo se levanta para dizer a todos o que? Coloca paz no seu coração, porque essa luta vai passar. Por pior que sejam as notícias, descanse à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso, à sombra das suas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. E depois que passa a calamidade vem a bonança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Agora versículo 2: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi está dizendo para aqueles homens que o Deus que ele serve é o Deus que quita dívidas. Não se esqueça que os que estão na caverna são endividados. É o Deus que restaura o caído, ou seja, é o Deus que restaura os abatidos de espírito. É o Deus que fortalece, levanta e restaura o depressivo, porque eles eram amargurados de espírito. Davi está dizendo: eu clamarei ao Deus Altíssimo. Ou seja, durante o momento que você está passando pela calamidade, é você que decide o que você faz. Ele decidiu clamar a Deus e colocar diante de Deus. Agora ele começa a apresentar o que Deus já fez, quem Deus é. Ele começa a declarar, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então olha só: Ele dos céus enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. De quem ele está falando? De Saul. Deus vai me salvar do desprezo do rei. Deus vai me salvar do desprezo daquele que quer me devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Veja que ele não está desejando a morte para o rei, mas ele está desejando a proteção para si. Deus enviará a sua misericórdia
e a sua verdade. Então creia que Deus tem auxílio dos céus para você em tempo de calamidade. As pessoas vão ficar de queixo caído, mas a vitória de Deus vai se manifestar naquele que crê. Quando Deus pretende te atender e quando Ele dá uma palavra, Ele muda tudo. Mardoqueu estava sendo humilhado, perseguido, afrontado por Amã. Ele era um exilado, ele era um preso naquele país. Amã queria matá-lo e foi até o ponto de construir uma forca para enforcá-lo no quintal da própria casa. Só que na madrugada do que ia acontecer, Deus reverteu toda a situação e aquele que queria matar Amã, enforcar Amã, teve que passear com Amã, honrando Amã sob a ordem do rei. Por quê? Porque naquela madrugada que ele arquitetou todos os planos, Deus tirou o sono do rei. E Assuero pede para ler um livro de ata quando ele está com insônia. É só Deus para fazer isso, porque livro de ata a gente não gosta de ler nem quando está acordado. Que dirá com insônia? Então, na verdade, nós temos que entender o quê? Se você tem uma aliança com Deus, não vai te isentar de passar por caverna, por afronta, por perseguição. Mas diante da tua atitude, Davi adorou a Deus, esperou em Deus, confiou em Deus e se abrigou nas asas do Onipotente. Diante da tua atitude, Deus vai te honrar e a calamidade vai passar. Olha que lindo que fica o salmo daqui para frente. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Tem outra tradução que diz, ávidos de devorar-me. Eu estou entre aqueles que estão ávidos de me devorar. Filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Ou seja, podem até ter armado covas diante de ti, tua alma pode até ter estado abatida, mas o meu Deus vai mudar essa história e essa calamidade vai passar. Podem até abrir covas, mas são eles mesmos que nela vão cair. Pode até construir forcas, mas são eles mesmos que serão enforcados nessas forcas. O que Davi nos ensina? A descansar em Deus, a esperar em Deus, mesmo diante da maior e pior calamidade. Davi não estava sendo perseguido por qualquer pessoa, Davi não estava sendo ameaçado de morte por qualquer um. Ele estava sendo perseguido pela maior autoridade da nação, pelo rei, que contratou 3.000 soldados para matar Davi e não contratou um soldado para matar Golias. Mata 3.000 soldados de elite, que eram peritos em flecha. 3.000 soldados para matar aquele que tinha abençoado a nação. E sabe o que Davi determina? Firme está o meu coração, eu não vou deixar de louvar ao Senhor, eu não vou deixar de exaltar ao meu Deus. Verso 7. Preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei, desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado a Deus sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra. O que a gente aprende com Davi? Tem muita gente que na hora que a calamidade vem, ele já sentencia a morte, ele já declara
clara, ele já propaga o futuro sentenciando a vida. Mal saiu o diagnóstico do câncer, ele já fala, vou morrer com essa enfermidade. Aqui está o erro. Esse sistema de crença com uma simples nuvem da notícia não pode abalar a sua fé. Quando essa adversidade vem, se for, eu vou superar, eu vou vencer e eu vou ter vitória, esse vai ser mais um testemunho na minha vida. Essa tem que ser a atitude correta daquele que espera em Deus, daquele que confia em Deus. Deus nunca nos prometeu que não teríamos lutas, que não teríamos aflições, que não passaríamos por adversidades. Muito pelo contrário. Ele sempre nos deixou alerta, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. Qual foi o segundo salmo que Davi compôs quando estava na caverna? Um lindo e maravilhoso salmo que a gente canta ele até. Ficou tudo aqui, até canta ele, e é interessante a gente observar. Vai lá comigo para Salmo 142. Oração no meio de grande perigo, masquil de Davi, oração que Davi fez quando estava na caverna. Que caverna? Caverna de Adulão, né? Está com todos ali endividado, e vamos ver o que ele vai apresentar diante dessa situação. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Aqui está um segredo espiritual. Por que Davi não tinha depressão e por que Davi tinha um equilíbrio emocional? Porque ele tinha Deus como terapeuta. Ele tinha Deus como aquele psicólogo. Ele precisava falar, ele falava para Deus. Ele precisava esvaziar a mente, esvaziar da pressão, da luta. Na verdade, ele chorava diante de Deus e apresentava diante de Deus. E é interessante que quando o termo bíblico diz masquil, não é como o outro que era hino, tá? Masquil de Davi significa poema, poema que ele recitava, poema reflexivo, poema didático. Mictão é hino, mas masquil é poema. Então imagina ele chegando na caverna, todo mundo angustiado, depressivo, e ele, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conhecestes a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Que poema oportuno para quem está na caverna, quem está falido, endividado, angustiado e amargurado de espírito. Esses são os dois salmos, 57 e 142, compostos na mesma situação, na mesma caverna, na mesma pressão que Davi estava sofrendo. Davi não permite que aqueles 400 homens falidos, decepcionados, endividados, frustrados, se entreguem. Então, a quem você está se associando na hora do problema? A história muda com a companhia certa, dependendo da companhia que você escolhe.
Em todas as situações, você sempre vai ter esses dois grupos, pessoas motivadas e desmotivadas, otimistas e pessimistas, positivos e negativos. Pessoas que passaram pela mesma situação que você e fracassaram, e outros que passaram e superaram. Então somos nós que decidimos quem nos influencia e a quem nós vamos influenciar. Então, escolha a pessoa certa para se associar. Se junte com gente que está melhor do que você e já superou o que você está passando. Se junte com pessoas motivadas, pessoas para cima, animadas, alegres, que sabem que essa calamidade vai passar. E até que ela passe, se abrigue à sombra do Onipotente. Pessoas entusiasmadas, cheias de Deus, né? Então, é óbvio, qualquer um queria se juntar com Davi nessa condição, né? Então, existe duas coisas. Quando você se une a alguém, ou você é contagiado, ou você é contaminado. Agora, pior que isso, você é uma pessoa que contagia ou você é uma pessoa que contamina? Quem se une a você sai contagiado positivamente ou sai contaminado? Para de se associar a pessimistas que só murmuram, só reclamam, só praguejam e você não consegue mudar o legado deles. Se você está se associando para mudar o legado deles, tudo bem, foi o que Davi fez. Comece a andar com pessoas que te levam mais próximo de Deus, que na calamidade te leva a adorar, te leva a orar, te leva a louvar. Anda com gente que está motivada, que mesmo que esteja na caverna, esteja seguro porque está à sombra do Onipotente. Então não se deixe levar pela calamidade, não se deixe levar pelo aperto, pela amargura ou pela dívida. O que o diabo quer fazer é te convencer do que ele quer fazer. É isso que a gente precisa entender, né? Quando ele lança uma notícia, é o que ele quer fazer. Agora, se ele te convence e você começa a declarar aquela notícia, então você vive aquilo que você declarou. Mas ele é mentiroso. Se quando ele lança mentira, eu confronto, eu resisto, eu venço e eu descarto a mentira, então aquilo se torna realmente mentira e não vai acontecer. Então a importância de a gente mudar o ambiente, a atmosfera, de a gente mudar a declaração. Seja a companhia que fazem as pessoas serem melhores do que você. A história muda à medida que você se associa às companhias certas. A má companhia estraga tudo. Andar com pessoas erradas te leva ao pecado, te leva à queda. Mas você se unir às pessoas certas, tua história vai mudar. E a tua história mudando, a história de muita gente vai mudar. Então, na companhia certa, a história muda. Decida com quem você está andando. Toma a decisão radical de mudar de companhias erradas, romper relacionamentos com companhias erradas, que lentamente vai te impregnando, lentamente vai te paralisando. Seja radical, corte os vínculos errados e ande com pessoas que estão melhores do que você. Numa questão de relacionamento, nós temos que entender os efeitos terapêuticos de uma amizade boa. Quando se chega a uma igreja, é óbvio que você vai sentir um pouco de resistência. Agora, não é só na igreja, qualquer grupo. Eles não te conhecem, você não tem vínculos ainda, as pessoas não sabem quem vocês são e você precisa construir relacionamentos. É interessante que da mesma igreja a gente sempre tem dois diagnósticos. Aqui é difícil, ninguém consegue penetrar, integrar, ninguém consegue
interagir. E da mesma igreja você vê pessoas que chegam à conclusão: puxa, eu fui tão bem recebida, logo me associei a tantas pessoas. O que a gente aprende com isso? O problema não está no local, mas na pessoa. Muitas pessoas dizem que a igreja não integra, não interage, mas porque a pessoa já vem com frustrações, decepções, mágoas, ressentimentos, e ela se fechou, ela não se abre. E ela fala: está vendo? A igreja é tudo igual, mas será que o problema não está nela? É incrível como, do mesmo grupo, a gente vê algumas pessoas que se destacam, se entrosam tão rápido, e outras que se sentem rejeitados. Então, até onde é que a igreja te rejeitou? Até onde foi que as pessoas não te deram oportunidade, ou as pessoas não se permitiram se integrar, ou não se permitiram ser amadas? Há muitas pessoas que vão para uma igreja, elas chegam depois do louvor e saem antes da oração final, e depois reclamam que não conseguem integrar com ninguém. Aliás, para os que tais coisas fazem, eu tenho uma triste notícia para você: isso não é culto. Você não está prestando culto. Você está indo assistir uma palestra. Por quê? O que é culto no original? Culto no original é veneração. É adoração àquele a quem eu venero. É adoração àquele a quem eu presto algo. Eu entrego algo. Então, culto, ele não começa dentro da igreja. Tem que começar na sua casa. Você se preparando. Eu vou para adorar o meu Deus. Eu vou para louvar o Senhor. Culto é quando eu chego um pouco antes e oro e falo com Deus: Senhor, eu preciso de uma palavra tua hoje, fala comigo hoje. Culto é quando eu entro na presença dele por uma devocional. A liturgia dos nossos cultos é muito simples. Abertura, uma leitura bíblica, uma oração e louvor. Isso não é padrão, mas isso é uma liturgia para você adentrar a presença de Deus e prestar um culto. É uma liturgia necessária, que você tem que acalmar o ânimo. Cada um veio de uma situação diferente, então tem que acalmar o ânimo com um texto motivacional da palavra de Deus, que normalmente é os Salmos, uma oração e o louvor. O que é o louvor? Louvor é o orvalho que desce dos céus, que umedece a terra. Agora, o louvor, ele precisa ser congregacional. A gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa envolver. Um verdadeiro adorador não é aquele que entra na sala do trono, mas é aquele que leva o povo à sala do trono com ele. E para levar o povo à sala do trono com ele, tem que ser um louvor conhecido, um cântico conhecido, um cântico que cai na graça do povo e que leva o povo a refletir aquilo que ele está cantando para adentrar ao Santo dos Santos. E aí, quando ele adentra ao Santo dos Santos, tem duas posições. Quando eu chego no culto, nós estamos de pé e o Senhor está assentado no seu trono. O Senhor está sentado no seu trono. Então, quando ele está sentado no trono, a oração é a ele, o louvor é a ele, a ação de graças é a ele, a adoração é a ele, o culto é a ele. Depois que ele recebeu, depois que você prestou o culto, aí o que acontece? A igreja se senta e ele se levanta. Aí é o que? Mensagem, que é ele que vai falar. Então, numa estrutura de liturgia simples de culto, qual é a verdadeira parte do culto? A introdução, oração, louvor, ação de graças, adoração. Essa é a verdadeira parte do culto, veneração ao Senhor, que eu entrego a Deus. Se a pessoa chega só na mensagem, ela não está prestando culto. Ela foi ouvir uma palestra, ela foi ver o que Deus tem a me dar, mas ela não entregou nada a Deus.
E aí nós temos que entender que o culto é a liturgia completa. A necessidade de relacionamento com Deus. Agora, o relacionamento com os homens vai ser reflexo do teu relacionamento com Deus. A importância de nós observarmos. Finalmente, vou pegar a apostila. Vocês não têm? Vocês até deixaram em casa? Não tem, eu peguei para ler e ficou em casa. Eu vou mandar essa apostila para vocês, depois online também, mas está lá, logo na apresentação. Pesquisas de órgãos de grande confiabilidade afirmam que muitas pessoas permanecem na igreja dependendo dos relacionamentos que criam. Problemas e dificuldades sempre vamos ter em todas as igrejas, porém, uma forma de restaurarmos a comunhão é gerando relacionamentos saudáveis. Muito sábio o salmista, quando registrou: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Salmo 133. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Deus comissionou toda a igreja, o corpo, de modo geral, com um ministério da reconciliação. Precisamos aprender a gerar, desenvolver relacionamentos saudáveis para levar o corpo de Cristo a uma maturidade e um crescimento como nunca. Que essa matéria te leve a um comprometimento tal com o Senhor que faça você desenvolver grandes e saudáveis relacionamentos no corpo de Cristo. Página 3. Muitas pessoas no mundo têm a utopia de que a igreja pode ser o corpo de Cristo. Por ser o corpo de Cristo, é um grupo de pessoas perfeitas, sem pecados, falhas, sentimentos ou emoções. Um grupo de pessoas santas, sem defeitos, sem mácula, e que vivem harmoniosamente, se entendendo na plenitude e andando na unidade. Utopia, não é assim. Tudo se trata de relacionamento entre seres humanos. Tem problemas, tem dificuldades. Relacionar-se com o próximo não é fácil. Cada pessoa tem o seu temperamento. Todos nós nascemos em uma situação, um cenário, que geramos uma circunstância, desenvolvemos ações que geram reações e precisamos aprender a lidar com temperamentos diferentes dos nossos. Em se tratando de igreja local, muitas vezes não temos a cooperação da equipe que levaria a atingir os objetivos em comum. Além de relacionarmos uns com os outros como oficiais, obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, enfim, ministros, precisamos desenvolver a graça de trabalhar com pessoas difíceis. Não temos um grupo de pessoas perfeitas, muito pelo contrário, temos sim um grupo de pessoas problemáticas em reforma que precisam ser moldadas e moldadas para atingir aquilo que Deus quer para cada uma delas. Temos que desenvolver a arte de aprender a trabalhar mesmo em meio a um problema, mesmo diante de um caos ou de uma insatisfação. A vida ministerial ela é muito mais difícil do que a vida profissional. Em primeiro lugar, porque na vida profissional, queira ou não, tem um fator expressivo. Por mais que seja o peso, no final vem uma remuneração. E muitas vezes, quando já se perdeu a motivação, ainda suporta por questões financeiras. Salarial, devido à necessidade, então ainda se tolera. E a ministerial? A gente vê que isso tudo a gente já falou na aula de outras formas, né? Ministério é a arte de liderar pessoas difíceis para tirá-las de situações improdutivas e melhorar o seu desempenho e as relações da pessoa para com Deus. É uma habilidade fundamental para o ministro, um dom, verdadeiramente uma arte. Tem que se ter a graça de Deus para poder conseguir fazer com eficácia, atingindo o alvo da suprema vocação que é Cristo. Pessoas difíceis absorvem tempo e energia. Você tem que discernir e identificar bem uma diferença. Pessoas com habilidades diferentes podem achar os outros difíceis. Cada pessoa reage a seu modo à pressão e tem diferentes expectativas na vida. Você vive hoje uma somatização de problemas e circunstâncias que foram a sua história de vida. Cada um relaciona-se com os problemas de maneira diferente e temos que respeitar e procurar entender os limites e problemas de cada um, mesmo porque os valores de cada um são diferentes. E aí a gente cita o que já foi falado, as 5 linguagens do amor, né?
Ao compreendermos melhor a nós mesmos e às outras pessoas, podemos aprender a não julgá-las pelas diferenças, a não tentar mudá-las, em vez disso, valorizar o que elas têm para apresentar. Numa questão de obreiros, ministros e equipe ministerial, precisa-se deixar bem claro o que se espera de cada um deles. O que tem acontecido nesta agitação e correria da pós-modernidade é cobrar aquilo que nunca foi pedido. Criar uma expectativa de reciprocidade e correspondência sem que nunca houve uma exposição da necessidade. Um outro problema que tem acontecido é transferir o problema de uma área para outra, levar os problemas da casa para a igreja, da igreja para a casa, do trabalho para a casa. A pessoa nunca está presente onde o corpo dela está. Isso é roubo de tempo e energia. O líder de um departamento dentro de um ministério tem que fazer o papel de gerenciamento. Por exemplo, o líder dos diáconos. Os diáconos e obreiros podem ficar desmotivados e ressentidos por causa de um gerenciamento fraco. O obreiro que sempre trabalha demais ou que se percebe desvalorizado, provavelmente se sentirá insatisfeito, o que pode torná-lo difícil de se tratar ou relacionar-se com ele. Relacionamento do ministério com os santos. Isso tudo a gente já viu. Servo, filho ou amigo. Relacionamento individual ou coletivo, né? As informações precisam ser claras. A igreja não é negócio, temos que tomar cuidado porque membros não são clientes, e a igreja como um corpo e a paternidade espiritual. Relacionamentos do ministério, tomada de decisão e controle, modelo de relacionamento pai e filho, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. A forma como corrige um crente que peca, falamos ontem. A repreensão primária e a correção, e está escrito com relação às coisas espirituais. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho da situação do relacionamento de Paulo, Barnabé, né? Veja só, a Bíblia ensina muita coisa acerca de relacionamento. Paulo, Barnabé, João Marcos, Pedro, Timóteo. Bom, aqui a gente levanta 5 personagens que se envolvem, mas que têm alguns problemas de relacionamento. Nas matérias passadas a gente já falou da grande discussão de Paulo e Barnabé, de Paulo e João Marcos, né? A Bíblia vai trazer educadamente como uma não pequena discussão, né? A ponto de Paulo confrontar Pedro na cara e levar eles para a igreja de Antioquia. Interessante que quando leva eles para a igreja de Jerusalém, no trajeto eles vão passando em diversas igrejas. E quando eles estão passando nas igrejas, eles contam testemunho, eles contam as bênçãos, eles contam o que edifica. Eles não vão fermentando de igreja em igreja. Peraí, os dois estão brigados, estão na mesma viagem? Estão. Isso é hipocrisia? Não, isso é maturidade. Ou seja, não adianta eu envolver quem não faz parte do problema. Não adianta eu querer contaminar quem não está sabendo da história. Eles estão passando pelas igrejas e contando os testemunhos. Eles estavam em grande divergência, em grande discussão, uma não pequena discussão, mas que para as igrejas que eles estão passando, não precisa contar. Maturidade de relacionamento. Vamos dar uma analisada nesses textos novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Na verdade, eu precisaria ler desde o 13, né? Ler o 13, quando Paulo e Barnabé é enviado, Barnabé chama João Marcos, que era o sobrinho, para ir junto. Aí dá uma discussão, porque João Marcos fez o corpo mole na viagem, e com Paulo não tinha corpo mole. E aí eles brigam, aí João Marcos decide voltar, e aí Barnabé decide, eu vou seguir ele, porque se ele voltar sozinho, ele se desvia. Barnabé tinha essa característica, né, de enxergar na pessoa o potencial que ela pode ser lá na frente. E ele volta, porque ele sabe que Paulo tem condições de seguir sozinho, mas João Marcos não. Ele tem essa maturidade. E chega ao capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos.
Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então eles têm que subir a Jerusalém para conversar com os anciãos, conversar ali com o bispo de Jerusalém, que no caso era o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia, por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então a gente vê que eles estão passando nas igrejas, não vai contaminar as igrejas por causa disso. Havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a servidos discípulos um jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então, toda a multidão se calou e escutava Barnabé e a Paulo, que contava quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por amor deles entre os gentios. Havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: varões irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das coisas contaminadas aos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Chegaram a um comum acordo, elegeram 2 pessoas para poder levar essas informações junto com eles, Judas e Silas, que vão voltar e vão conversar. O que acontece? Resolveu o problema, não se leva mais em conta. Resolveu o problema, não fica mais batendo na mesma tecla. Resolveu o problema, não fica mais desafiando o outro. Tá vendo? Eu falei que era assim. Não, eu disse que não é. Não, aí não fica essas brigas e essas bobagens que as pessoas insistem em fazer. Isso a gente vê reflexo em diversas cidades. Gálatas estava passando por esse problema, e a discussão com Paulo e Pedro foi feia nos Gálatas. Veja lá, Gálatas capítulo 2, versos 11 a 14. E chegando Pedro a Antioquia, eu, Paulo, lhe resisti na cara porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi retirando e se apartou deles, temendo que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem direitamente, conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios, não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então a gente observa aqui justamente esse conflito tinha se espalhado. Mas quando foi resolvido, foi resolvido. Quando foi solucionado, amadureceram, cresceram. Ou seja, está resolvido. Agora vamos voltar para as igrejas e avisar o que foi decidido. Tanto é que passam-se os anos e
quando Paulo está preso para ser morto, preso para ser sentenciado, ele sabe que ele vai sair da prisão para ser executado, mas ele mostra que ele amadureceu, que João Marcos amadureceu, e uma das palavras de Paulo, uma das últimas palavras de Paulo antes de ser morto, ele não fala quantas viagens ele fez, ele não fala quantas igrejas ele abriu, quantos prédios ele comprou, quantas igrejas ele construiu. Ele conclui o seu último discurso com Timóteo, falando só de relacionamento. A importância do relacionamento. Vejam lá comigo, 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Ele está instruindo a Timóteo, a quem ele tinha como amado filho. O que ele está conjurando a Timóteo? Que pregues a palavra, que insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o tempo que a gente está vivendo, né? Todo mundo se acha dono da verdade, todo mundo quer ser doutor porque não estudou. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Paulo prevê sua morte e diz a Timóteo que venha ter com ele e escreve-lhe acerca de diversas pessoas. O que é isso? Relacionamento. E manda saudações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas, o médico, está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quem? Aquele que ele expulsou na primeira viagem. Aquele que ele mandou embora na primeira viagem. Então, relacionamentos mudam. Permita-se ser amado novamente, permita-se criar vínculos novamente. Criou algumas incompatibilidades com alguém? Dá uma chance, permita-se que a pessoa cresce, amadurece, muda, e você cresce, amadurece e muda. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, Timóteo, traze a capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhes pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Saúda a Prisca, a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja conosco. Amém. Últimas escritas de Paulo, última carta que ele envia a um grande amigo, ele mostra que no final é tudo questão de relacionamento. No final, o que fica o que você pode contar dos relacionamentos que teve.
Hoje a psicologia afirma que uma boa amizade produz diversos benefícios para o organismo. Quando uma amizade é sincera, ela alivia o estresse, ela combate o cansaço mental, ela vence a perda da memória. Uma boa amizade, uma amizade sincera, ela é um poderoso antidepressivo. Ela estimula o apetite. Por que uma amizade, por que estamos numa geração onde o mal do século é a depressão? Porque não está tendo amizades sinceras. Porque não está gerando vínculos. Se convive com as pessoas, mas não se relaciona mais com as pessoas. O efeito terapêutico do abraço é inegável. E hoje, mais do que nunca, trancados dentro de casa, a criança, o bebê, a primeira infância, precisa de mais abraço do que nunca. Ele precisa sentir o pertencimento, ele precisa ser abraçado pelos pais. Está dentro de 4 paredes, muitas vezes dentro de um apartamento, onde a criança não pode extravasar energia. Ela perdeu os vínculos, ela não está mais falando com os amiguinhos, ela não está indo mais para a escola, ela não está mais indo para a igreja. Ela está trancada dentro de casa. Então ela precisa ser abraçada, ela precisa sentir segurança. O abraço ameniza a dor e dá segurança e confiança. O abraço traz conforto e pertencimento. Perdemos, desaprendemos os efeitos terapêuticos do abraço. Pior, psicologicamente, existem efeitos terapêuticos no sorriso. Antes da pandemia, muitas pessoas diziam que a expressão era os olhos. Hoje, com as máscaras, a gente viu que é um tremendo engano. A pessoa pode estar com uma expressão visual, mas fazendo careta para você com a boca. E está tampado, você não consegue discernir. Então, nós desaprendemos os efeitos terapêuticos do sorriso. A expressão facial ela tem que ser completa. Olhos, sorriso, boca, de carinho, de alegria, de amizade, como diz Paulo. Estamos em uma geração perversa, corrompida, maliciosa, onde, na verdade, muitas pessoas levam tudo para intenção sexual. Tudo leva para interesses ou segundas intenções. Existe amizade verdadeira, genuína, pura, sem o envolvimento sexual. Nós temos que resgatar o companheirismo, a fidelidade, verdadeiros amigos. Uma mente contaminada distorce tudo. Quantas pessoas acham que Ruth teve um caso com Noemi? De maneira nenhuma. Ruth foi uma verdadeira amiga para a sogra, e a sogra recebeu Ruth como filha. Tanto é que quando o filho de Ruth nasce, ela entrega nas mãos de Noemi como mãe, como vó, como neto. Ela soube socorrer Noemi no momento que ela mais precisou. Quantas pessoas que não conseguem enxergar pureza no relacionamento de Jonatas e Davi? Só que porque ele declarou que o seu amor vale mais do que mulheres, na verdade ele estava dizendo o quê? A amizade que eu tenho com você é mais do que um relacionamento sexual. Jonatas foi um verdadeiro amigo para Davi, Davi foi um verdadeiro amigo para Jonatas. A ponto do pai de Jonatas articular a morte de Davi e Jonatas ir lá e contar tudo para ele fugir e escapar. A palavra de Deus diz que na angústia nasce um irmão. A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que um irmão. Por que há amigos mais chegados do que irmãos? Porque amigo você escolhe, irmão não. Nasceu, é irmão, não tem jeito. Mas amigo é você que escolhe. O próprio
próprio Senhor nos deixou uma ordenança: amar ao próximo como a si mesmo. Agora, nenhuma amizade é boa quando é exagerada. Tudo tem que ter dosagem certa, equilíbrio. Nenhuma amizade pode te dominar, te manipular, te intimidar ou te sufocar. A gente está numa geração onde as pessoas não têm referencial de amigos. Só que, se quisermos ter um avivamento, nós precisamos restaurar amigos sinceros, amigos genuínos, amigos verdadeiros, verdadeiros amigos. Uma geração de amigos não é aquela que concorda com tudo, mas é aquela que fala a verdade quando você precisa ouvir. Verdadeiros amigos não são hipócritas. Eles podem discordar de alguma linha de pensamento, mas o que nos une é maior do que as nossas diferenças. Antes de irmos para o intervalo, só para fechar aqui, uma amizade verdadeira, ela contribui para o fortalecimento da verdadeira identidade. Uma amizade verdadeira ajuda a prevenir o estresse, evita problemas no aparelho digestivo, estomacal. Recentemente, um estudo feito pela faculdade de Harvard, ela afirma que quando se tem muitos amigos, se tem maior probabilidade de chegar à velhice sem problemas físicos. Aliás, isso está crescendo muito nos Estados Unidos, né? O grupo de amigos de infância que estão ligados até a idade idosa, da idade melhor idade, né? Estão comprando hotéis e fazendo ali um local para que eles possam viver os últimos dias juntos. Interessante. Uma verdadeira amizade, uma amizade sincera, produz um hormônio chamado oxitocina. Oxitocina. E esse hormônio, ele reduz o estresse agudo, ele produz um efeito calmante. É como aquilo que nós falamos em uma das aulas. É a vizinha que sentava na calçada e falava. A outra pessoa só ouviu, não falou nada. E a pessoa vira e fala: ai, como foi bom conversar com você. Estou melhor, vou dormir. Que na verdade a outra pessoa não falou nada, mas ouviu. Tom Hatch, um grande pesquisador americano, ele fala que a amizade é um tremendo remédio terapêutico contra a depressão e contra outros problemas psicossomáticos. E ele define que há 4 níveis de relacionamento. Interessante que esses 4 níveis a gente encontra na Bíblia. 4 níveis que você pode gerar nos relacionamentos. E esses níveis são colega, vizinho, amigo e melhores amigos. Colega é um termo abrangente. Nem todo mundo que você se relaciona é amigo. Mas, colegas de classe. Uma turma de 80, você tem 79 colegas. Vizinho, o socorro mais próximo, mais perto. Aquele que está lado a lado da sua casa. Amigo, aquele que ama. Amigo íntimo. Melhor amigo, aquele que alcança o maior nível de confiança e de intimidade.